O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria mandado mensagens para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia em que foi preso pela primeira vez, isso em 17 de novembro de 2025. Essa informação, gente, foi publicada pelo jornal O Globo, que traz prints das conversas atribuídas aos dois. De acordo com essa reportagem, às 5 horas e 22 minutos da tarde, algumas horas antes ali da operação da Polícia Federal, que resultou na prisão do empresário, ainda no ano passado, Vorcaro teria mandado para Moraes a seguinte mensagem. Vamos colocar na tela que tem mensagem do Vorcaro, portanto, para Alexandre de Moraes. Conseguiu bloquear? Acho que o tema de que falamos começou a dar uma vazada. Obviamente, sem quaisquer detalhes, mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Teria dito, portanto, Vorcaro em mensagem enviada a Alexandre de Moraes. Segundo o dono do Master, o vazamento seria péssimo, mas poderia ser um gancho para entrar no circuito do processo. Pouco antes de a Fictor Holding Financeira anunciar a compra do Master, o ex-banqueiro teria dito o seguinte, olha só o que ele diz aí em outra mensagem para Alexandre de Moraes. Fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Moraes não teria respondido e então Daniel Vorcaro voltou a perguntar, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Mandou mais uma mensagem, portanto. O ministro teria respondido às 5 horas e 31 minutos da tarde, mas por mensagens de visualização única. O modelo permite, com que essa troca de textos não fique registrada no celular. E pouco depois de 8 horas da noite, Vorcaro teria voltado a pedir atualizações para Moraes. Então ele perguntou, alguma novidade? Moraes teria dado retorno com 2 mensagens, uma às 8h21 e outra às 8 horas e 23 minutos. A última mensagem enviada pelo banqueiro ao magistrado teria ocorrido às 8 horas e 48 minutos. E Vorcaro foi preso por volta das 10 horas da noite deste mesmo dia. Ainda segundo o jornal O Globo, a conversa atribuída aos dois foi encontrada pela polícia no celular de Vorcaro. O diálogo aconteceu por mensagens de visualização única, como a gente disse. E o empresário anotava ali as mensagens no bloco de notas do celular, tirava print e então mandava a imagem para o ministro via WhatsApp. No entanto, gente, ele deixou salvos os textos no bloco de notas, o que possibilitou a visualização destes trechos. O jornal o Globo também chegou a afirmar que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ao menos 4 vezes para tratar de interesses em favor do Banco Master. Lembrando para vocês que o Banco Master tinha um contrato de 129 milhões de reais com a esposa do Alexandre Moraes, Viviane Barsi de Moraes. E aí, na manhã seguinte, de toda a troca de mensagens, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master, E a Fictor pediu recuperação judicial no início de fevereiro deste ano. Na noite daquele mesmo dia, voltando lá para o dia das trocas de mensagens, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, sob suspeita de tentar fugir do país em um avião particular com destino a Malta, na Europa. O nome do ex-ministro, ou melhor, o nome do ministro Alexandre de Moraes também aparece, gente, em mensagens trocadas pelo dono do Master com a namorada, a blogueira Marta Graeff. Em uma delas, o banqueiro sugere que se encontrou com o ministro em abril de 2025. A mensagem está em material obtido pela Polícia Federal depois da quebra de sigilo telemático do banqueiro e enviado à CPMI do INSS. E aí, nessa conversa com a namorada, Vorcaro diz o seguinte, ele diz que está indo se encontrar com Alexandre Moraes em Campos. 10 dias depois, o dono do Banco Master menciona novamente o ministro. Na conversa, Vorcaro diz que está em casa e faz uma ligação de vídeo com a mulher. Depois de desligarem,
A blogueira, né, a então companheira dele, pergunta quem era o primeiro cara. Vorcaro então responde para ela: Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não se manifestou, mas uma nota foi enviada pelo STF, né? Foi emitida uma nota e aí essa nota, ela foi emitida ainda nesta quinta, depois da divulgação dos primeiros diálogos. E ela afirma o seguinte: o Supremo fala, né, que se trata de uma ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. O gabinete do ministro Dias Toffoli, também do Supremo Tribunal Federal, informou que o magistrado não teve acesso a esses dados extraídos pela Polícia Federal do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, né, enquanto ficou na relatoria do caso do Master. Daniel Vorcaro, também sugeriu à namorada, por meio dessas mensagens, né, que o encontro com o presidente Lula no Palácio do Planalto teria sido ótimo. Então, já falou aí, foi para em outro momento, outras mensagens, ele se referindo ao presidente Lula, né? No mês passado, Lula confirmou, né, ao portal UOL ter recebido o ex-banqueiro em dezembro de 2024 e indicou que dessa reunião também participaram Gabriel Galípolo, e àquela altura prestes a se tornar, né, presidente do Banco Central, e o ministro também Rui Costa da Casa Civil. O ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, também teria presenciado este encontro. Essas mensagens de Vorcaro para a então companheira são de 4 de dezembro de 2024. À 1h12 da tarde, ela manda uma mensagem para ele e pergunta o seguinte: se o encontro acabou. E ela questionou também como que foi, né, esse encontro. E ele respondeu que foi ótimo, muito forte. Ele chamou, disse, possivelmente se referindo, portanto, ao presidente Lula. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar 3 ministros. Prossegue Vorcaro, portanto, nessa fala, né? Ele não identifica aí nessa mensagem quais são esses ministros, mas o presidente do Banco Central que vai entrar, no caso, é o Gabriel Galípolo, né? E ainda dentro de todo esse contexto, o ministro André Mendonça acolheu hoje à tarde o pedido da defesa de Daniel Vorcaro e determinou, né, que a Polícia Federal de fato instaure um inquérito para apurar o vazamento de dados do ex-banqueiro. Lembrando que a defesa de Vorcaro afirmou que não teve acesso a esse material que foi extraído dos celulares e que mesmo assim essas informações passaram a ser divulgadas pela mídia, né? E diante disso, a defesa do empresário, portanto, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma investigação para apurar a origem de vazamento dessas informações. A gente tem até, inclusive, uma parte dessa nota, né, que os advogados de Vorcaro enviaram ao STF, afirmando aí que o espelhamento dos dados dos celulares foi entregue à defesa apenas no dia 3 de março. E aí a gente destaca ali esse ponto, né, falando que foi entregue no dia 3 de março de 2026, que o HD foi imediatamente lacrado na presença da autoridade policial, dos advogados, de tabelião, para preservar esse sigilo das informações. E que, apesar disso, diversas mensagens supostamente extraídas, né, desses aparelhos, passaram a ser divulgadas por veículos de imprensa nos últimos dias, mesmo sem que a própria defesa tenha tido acesso ao conteúdo do material. Conversas íntimas, pessoais e que expõem terceiros não envolvidos com os fatos, além de supostos diálogos com autoridades e até o ministro do STF, Alexandre de Moraes, talvez editadas e tiradas de contexto, têm sido divulgadas para os mais diversos órgãos de comunicação. Diz aí uma parte dessa nota que a gente destacou para você, portanto, da defesa de Daniel Vorcaro, nota que foi encaminhada, esse pedido que foi encaminhado ao STF. E falando em Daniel Vorcaro, atualizando para vocês, ele foi transferido da Penitenciária 2 de Potim, em São Paulo, para a Penitenciária Federal de Brasília. Essa transferência ocorreu hoje e foi autorizada na véspera, né, pelo ministro André Mendonça, que é relator do processo no Supremo Tribunal Federal. Na decisão que autorizou essa transferência, André Mendonça considerou argumentos da Polícia Federal de que manter Vorcaro em um presídio estadual poderia representar risco aí à segurança pública. E nessa justificativa, o ministro destacou também
que Vorcaro ele detém significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e também do setor privado. A corporação também afirmou que essa penitenciária federal em Brasília oferece condições para um monitoramento mais próximo da execução da custódia, especialmente pela proximidade, com os órgãos responsáveis pela investigação e supervisão desse processo todo que está acontecendo. E a gente viu imagens ali, enquanto eu trazia essas informações para vocês, da penitenciária, do deslocamento, enquanto o Daniel Vorcaro estava sendo levado, portanto, de Potim, do interior de São Paulo, para a penitenciária em Brasília. Lara Alves, falando com você agora direto de Brasília, falando dessa troca de mensagens aí, que também essas mensagens citam encontros com autoridades diversas, entre elas presidente Lula, ministros. Há alguma manifestação já, Lula, do presidente Lula ou de integrantes do governo sobre esse assunto? Cira, em relação ao governo, ainda não, mas existe uma manifestação muito recente que foi enviada há alguns minutos atrás, pouco antes da gente entrar no ar, pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal em relação a essa troca de mensagens que é atribuída ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao ministro Alexandre de Moraes. Eu peço licença para ler para vocês um trecho dessa manifestação que é assinada pela Secretaria de Comunicação, explicando que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes pediu que fosse feita uma análise técnica desses dados que são sigilosos, apesar de terem sido amplamente vazados para a imprensa, e que tratam dessa suposta conversa entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. A nota diz que essas mensagens de visualização única enviadas no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes, que, portanto, essa troca de mensagens teria ocorrido entre Daniel Vorcaro e uma outra pessoa, mas não com o ministro. Diz ainda que no conteúdo extraído do celular de Vorcaro pelos investigadores, os prints dessas mensagens que foram enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas da lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. E aqui eu peço um parênteses para explicar para vocês como é que a gente teve acesso a esses arquivos. Esses arquivos são parte de uma pasta zipada que foi disparada, nós conseguimos ter acesso. Na verdade, quem conseguiu aqui em O Tempo foi o nosso setorista de judiciário, Gabriel Ferreira Borges, e essa pasta contém cerca de 2.100 arquivos. Esses arquivos estão distribuídos em subpastas. Dentro de cada subpasta tem ali textos, tem ali cards de contatos que teoricamente estariam relacionados, ou seja, um print de uma mensagem que teria sido enviada por aquele contato contido na pasta. Em uma dessas conversas, inclusive, o contato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane de Barci Moraes, aparece com um print nesse mesmo esquema de bloco de notas. Vorcaro teria escrito no bloco de notas de seu celular a seguinte mensagem: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Essa mensagem é do dia 17 de novembro, dia que ele foi preso, e foi enviada às 5h26 da tarde, algumas horas antes dele ser preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E essa mensagem está associada nesta pasta ao contato da advogada, salvo ali como Vivi Moraes. Pois bem, é nisso que se baseia a análise técnica do ministro Alexandre de Moraes, feita a pedido do gabinete dele. No final da nota, eles escrevem que os nomes e os contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados nesta nota do Supremo Tribunal Federal em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça. Mas ali, Moraes deixa uma alfinetada muito grande para a comissão parlamentar do INSS. Ele diz: mas essas informações constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Então ele imediatamente já faz essa atribuição de que esse conteúdo sigiloso foi vazado para a imprensa através da CPMI do INSS. Bom, além disso, o que eu queria trazer também para vocês foi essa determinação recente do ministro André Mendonça, agora no final da tarde, atendendo a um pedido da defesa de Daniel Vorcaro sobre o sigilo e o vazamento desses arquivos. O ministro, portanto, concedeu ordem para que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar e identificar quem foi responsável
pelo vazamento desses dados. O ministro deixa muito claro que é função, é papel da imprensa revelar essas informações e que o sigilo da fonte está garantido nesse rol dos direitos constitucionais, da garantia constitucional do nosso trabalho jornalístico. O que ele pede, portanto, é uma investigação sobre quem eram os responsáveis por manter esses dados em sigilo e que não o mantiveram e que optaram por violar esse sigilo. Então, a Polícia Federal, portanto, seguirá com essa investigação a partir de então. E nesse despacho que foi feito pelo ministro André Mendonça, ele já expõe, inclusive, que a linha do tempo tende a indicar que esse vazamento pode ter vindo sim da CPMI do INSS. Essa é a correlação que é feita pelos advogados de Daniel Worcaro, já que no dia 4 de março, portanto quarta-feira, a Polícia Federal comunicou ao Supremo Tribunal Federal que tinha restituído todos esses dados à CPMI do INSS. Já no dia 5, quinta-feira, portanto ontem, os advogados de Worcaro entram com uma petição no Supremo Tribunal Federal dizendo que trechos desses dados sigilosos já estavam vazados na imprensa. E hoje, portanto, esse desdobramento final, que é esse pedido de inquérito atendido pelo ministro André Mendonça para que seja investigado. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, Síria, você falou sobre as autoridades envolvidas. Ontem nós noticiamos sobre os pontos da conversa entre Worcaro e a namorada, a influenciadora Marta Greff, que aparece uma citação, na verdade 6 citações ao nome Hugo. Pelo menos 2 delas se referem explicitamente ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que é afiliado político de Ciro Nogueira, senador e presidente do PP, muito amigo de Daniel Worcaro. Daniel Worcaro cita para a namorada que estava em reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados. Depois ele diz que se encontrou com o Hugo no aeroporto e que mais tarde teria uma reunião na residência oficial do Senado. E em outros momentos ele também cita encontros com essa pessoa que ele chama de Hugo. Ontem nós procuramos a assessoria da presidência da Câmara dos Deputados e a assessoria direta de Hugo Mota para questionar se esse Hugo que é mencionado é de fato Hugo Mota e se Hugo Mota teve essas reuniões, especialmente na residência oficial da Câmara dos Deputados, com Daniel Worcaro. Pedimos também acesso à agenda do presidente da Câmara dos Deputados nas datas citadas por Worcaro na conversa com a namorada, mas até o momento não houve retorno. O que também aparece em relação a Hugo Mota é uma conversa no Instagram entre Daniel Worcaro e o filho dele, um menor de idade, em que o filho manda para o pai uma publicação anunciando que Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. E Worcaro diz, é meu amigo. Então, confirma que tem uma relação de amizade com Hugo Mota nessa conversa para o filho. Esses arquivos são muito extensos, Síria, são pelo menos 2 conversas ao longo de 3 anos entre Worcaro e a namorada, sendo que este é apenas um dos aparelhos telefônicos de Daniel Worcaro. E existe também esse longo histórico que foi obtido pela Polícia Federal junto à Meta, empresa responsável pelo Instagram, pelo Facebook, também pelo WhatsApp, e que demonstra ali o histórico de conversas entre Worcaro, colegas, amigos e a namorada no Instagram, e mostram o que ele falava. Fato é que o que Worcaro fazia nessas conversas com Marta era fazer quase um diário de bordo. Ele relatava detalhadamente seu dia a dia, seu cotidiano de reuniões, com quem ele esteve e parte dos assuntos que foram tratados. Lara Alves volta daqui a pouquinho com a gente, trazendo mais informações, mais notícias direto de Brasília, porque agora a gente vai conversar com o advogado criminalista Eduardo Milhomes. Aqui eu já dou boa noite, agradeço mais uma vez por atender o nosso chamado, por estar aqui conosco, tentando nos ajudar a analisar todas essas questões, esses fatos novos, né, Eduardo, que estão surgindo aí em relação a esse caso do Daniel Worcaro, ligado ao Banco Master, né? E eu já começo te perguntando qual que é o peso dessa troca de mensagens em uma investigação criminal e se de fato esse conteúdo ele pode ser considerado prova suficiente para uma acusação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Síria, tudo bem? O conteúdo das conversas, a princípio, que mostram é uma troca de mensagens não normal entre o ministro da Corte Suprema e um investigado de crimes e organização criminosa, e que acabou sendo novamente preso. As conversas são impactantes porque demonstram
não apenas, apesar de algumas delas estarem, não dá para saber o conteúdo da resposta, mas somente o fato dessa cadência histórica, essa existência dessa cadência histórica sobre fatos que ocorreram e são de domínio público, a gente tem realmente que verificar por que isso aconteceu e como que isso aconteceu. Agora, também a gente tem que ver se essas mensagens realmente partiram do celular do ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma coisa muito importante, em que, ao que parece, não foi... a gente não tem o espelhamento das conversas como ocorre quando a polícia faz a extração dessas mensagens, e ali fica exatamente o que a gente chama de código hash, as informações efetivas de quais são as mensagens, quais são os aparelhos que trocaram essa mensagem. E por isso a gente tem que tomar cautela, que isso pode ser apenas, aí não vale realmente como prova, por ser um objeto de ouvir dizer. Imagina uma pessoa vir e fala, porque eu tive ontem com o Alexandre de Moraes, porque eu conversei com o Alexandre de Moraes, mas não existe a conversa, e você fala, não, o Alexandre de Moraes vai ter o direito, como todo cidadão, de se defender, e falar, olha, eu nunca conversei com ele, está aqui, e eu não tenho como verificar isso. E aí a gente tem que tomar essa cautela ainda, até porque o ministro Alexandre de Moraes não é oficialmente investigado nesta operação. Se o fosse, teríamos que ter aberto um inquérito para ele, onde, por se tratar de crime comum, conforme a Constituição prevê, seria outro ministro do STF que conduziria essa investigação, não seria o André Mendonça. Agora, Eduardo, como que a Justiça costuma trabalhar, costuma lidar com essas mensagens que aparecem referências indiretas aí a autoridades ou mesmo decisões políticas? A polícia tem a obrigação, a polícia judiciária, no caso a Polícia Federal, ela tem a obrigação de aprofundar nessas conversas, até para se descartar caso não tenha nada a ver, não tenha mais nenhum sentido. Como a gente fala, é um indício, é uma aparência que pode ter havido esta conversa. A partir daí, se a polícia vai pedir abertura de inquérito, ela vai ter que remeter ao Procurador-Geral da República, o procurador vai requerer ao STF, onde vai ser distribuído a outro ministro, para que a Polícia Federal tenha autorização efetiva para começar a investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí que a gente vai ver como que isso vai desenrolar, ou a Polícia Federal fala assim, olha, não tem nada a ver, eu não tenho nem disso, então não vou nem pedir a abertura de inquérito para isso. Mas ela tem todos os elementos para começar menos um subsídio de inquérito para investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, até que ponto que a defesa do Daniel Vorcaro pode, de fato, argumentar que nessa troca de mensagens são só opiniões pessoais ou mesmo comentários informais, hein, Eduardo? A defesa está no campo dela. Afinal de contas, as mensagens, igual eu estou falando, a mensagem ela é apenas um fragmento de uma história que precisa ser contada com outros elementos que com certeza a Polícia Federal está angariando. Não somente através de um celular, mas também de outros celulares para fazer o cruzamento de como que essa história está sendo contada. A gente tem que lembrar que quando você fala uma coisa no celular, e hoje a gente usa muito os aparelhos com WhatsApp, esses aplicativos de mensagem, a pessoa que recebe aquela mensagem, normalmente o que ela faz? Ela republica, contra essa mensagem para outro, manda para outro, tive aqui. E essa história ela vai se fechando, então a história vai se contando e vai chegando em outros interlocutores. É por isso que, com certeza, a Polícia Federal fez novas buscas e apreensões, e não foi só o aparelho do Vorcaro que foi apreendido. Outros aparelhos devem ter sido apreendidos e agora eles vão confrontar todas essas mensagens para ver se eles constroem uma história sólida, se era realmente uma brincadeira ou se tivemos, sim,
mensagens direcionadas a um ato, uma ação efetiva para que aquela mensagem fosse cumprida. Agora, Eduardo, suponhamos que de fato essas mensagens elas sejam interpretadas como uma tentativa de influência política, né? Nesse caso, que tipo de crime poderia ser investigado? Nós temos aí, aqui a gente está numa zona, que a gente vai falar uma zona meio nebulosa. Por quê? Porque existe, e querendo ou não, o que a gente chama de política, o lobby, né? Apesar daquilo que a gente, no Brasil, ainda não está bem definido qual seja, a gente sabe que existem pessoas que vão lá, fazem um lobby, chamam a atenção de políticos, e essa é a ordem política. O que não pode acontecer, e que não deve acontecer porque é crime, é caso esses políticos recebam uma vantagem indevida para deixar de fazer ou fazer uma coisa que a lei não prevê. E isso, aí sim, nós vamos entrar no campo da criminalidade. Se, por exemplo, o Vorcaro não só influencia um político, faz uma promessa de pagamento ou uma promessa de vantagem, para que esse agente público, ele deixe de fazer o que a lei manda que ele faça, ou faça uma coisa que a lei proíba que ele faça, aí nós estaremos entrando no campo da ilicitude. Agora, se ele não fez isso não chamou, não trouxe vantagem nenhuma, foi só uma conversa entre amigos e etc., você não tem aí efetivamente um ilícito, apesar de ser uma coisa que a gente, no campo da moralidade, uma coisa não muito boa de se fazer. Agora, por outro lado, Eduardo, agora no fim do dia, né, o ministro André Mendonça atendeu aí um pedido da defesa de Daniel Vorcaro, né, a defesa que questionou aí o vazamento dessas mensagens, dessas informações dos celulares apreendidos, falando que nem mesmo a defesa teve acesso e que essas informações que estavam sob custódia ali da CPMI e do INSS foram, de fato, vazadas para a imprensa. Neste caso, como que deve ser conduzido aí esse processo, essa questão? Como que ela deve ser tratada? O vazamento de informações sigilosas do inquérito é crime. Se praticado por funcionário público, é crime de relevância maior, além de ser também abuso de autoridade. O inquérito ele é sigiloso por N motivos, não só para proteger a investigação. Nós temos que lembrar que as pessoas que estão sendo investigadas, elas ainda não foram condenadas, e por isso elas tendem a ser cumpridas como inocentes até que o final dessa ação penal, que porventura possa acontecer. E também para proteger outras pessoas que estão nessa conversa. Então, vazamentos de fotos íntimas, de conversas íntimas entre duas pessoas, descumpre aquilo que a nossa Constituição mantém e viola a intimidade da pessoa. Existem coisas ali que não tem nada a ver com um tipo de criminalidade. E essas conversas devem ser preservadas porque nós temos direito à intimidade. E outro fator é que causa estranho a defesa não ter acesso a isso. Como nós vamos fazer alguma defesa sem ter acesso ao inquérito? E o que é desproporcional é que a defesa, que deveria ter o acesso até para poder realizar a defesa, não tenha, e outras pessoas que não devem ter acesso, até por ser criminoso, tenham acesso. Esse descompasso no processo penal vem, infelizmente, acontecendo cada vez mais, e isso é muito ruim para todo o conjunto de que a gente possa pensar, para as investigações, para a vida pessoal de pessoas que não tem nada a ver com o fato, e também para a defesa que não consegue realizar o seu munus público e com certeza deve alegar algum tipo de nulidade nesse sentido. Eduardo Milhomes, advogado criminalista, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, Eduardo, por participar conosco aqui no Tempo News, e você sabe que a gente está sempre contando com você, então até uma próxima. Eu agradeço, Síria, uma boa noite e até a próxima.